desafiador. E o desafio não é pequeno, o desafio é grande. Porque todo desafio tem proporções. E a proporção deste desafio que o texto está retratando é grande. Mas não só o desafio é grande, como ele também tem um nome. Diga para a pessoa, desafio também tem nome. O nome desse desafio é Golias. Então pode ser que você tenha vivido um momento desafiador. E a proporção dos seus desafios, elas têm aumentado. E se as proporções dos seus desafios têm aumentado, isso é um bom sinal. É sinal que você está subindo de nível. É sinal que você está crescendo. Se os seus desafios, escute, estão crescendo, é sinal que você está tendo capacidade para superar desafios pequenos e está elevando, está crescendo ao nível maior de desafio. O desafio é grande, mas ele também tem um nome. Tem pessoas que, além de estarem vivendo um grande desafio, além de estar vivendo uma proporção de desafio muito grande, esse desafio tem um nome. Pergunta para alguém, qual que é o nome do seu desafio? Pastor, meu desafio chama finanças. Tem nome. Pastor, meu desafio chama saúde. Qual é o nome do teu desafio? Pastor, meu desafio é profissional, é familiar, é ministerial. Pastor, meu maior desafio é a minha mente, são os meus pensamentos. Eu não consigo vencer, não consigo superar. Eu tenho vivido um momento desafiador. Esse texto nos fala acerca de um momento desafiador. E o desafio não é pequeno, o desafio é grande. O desafio tem um nome, o nome é Golias. Porém, diante deste desafio que você está vivendo, nós podemos fazer como os soldados de Saul fizeram. Olha o texto, verso 11. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Então, diante dos grandes desafios da vida, nós podemos assumir uma postura de medo. Diante dos grandes desafios da vida, nós podemos assumir um posicionamento de alguém que fica assustado e com muito medo. Diante desse desafio vivido pelo povo de Israel, eles se assustam ao ouvir as palavras do filisteu. E eles ficam com medo. E o que o medo faz? O que o medo faz? O medo paralisa. Veja que todo um exército está paralisado por conta do medo. E quem sabe você, ao ouvir uma notícia, por estar você vivendo um momento desafiador na sua vida, você se sente assustado. Você paralisou por conta do medo e você não consegue mais reagir diante desse desafio. Assim está o exército de Saul, sem poder de ação, porque eles estão assustados, e eles estão com muito medo, e o medo rouba de nós o poder de ação. E nos momentos desafiadores da vida, nós precisamos agir. Aleluia. Diga para alguém, nesse momento desafiador, você não pode ficar parado no medo. Você tem que agir. Você tem que agir. Você tem que agir. Você tem que agir. Então, diante dos momentos desafiadores da vida, nós podemos assumir uma postura de medo, mas nós também podemos assumir uma postura diferente. Qual é a postura diferente que nós podemos assumir? Olha para o texto. Olha só,
verso 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Estes 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, Samá, que era o terceiro, Davi, que era o mais moço, o mais novo. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava. Olha que interessante. Escute. A primeira atitude diante do desafio foi do exército de Saul. E a atitude deles foi ficar paralisados pelo medo. Porém, agora nós vemos a atitude de um jovem, menor de sua família, o mais novo, que diante de um desafio, ele não fica parado, estagnado. O texto diz que ele vai e volta. Ou seja, Davi não perdeu a capacidade de agir. Davi não perdeu a capacidade de se movimentar. Porque existem pessoas que diante do desafio que ela está enfrentando, ela não consegue mais se movimentar. Ela não consegue mais agir, ela não consegue mais ter movimentos estratégicos para lidar com essa situação. A vida dela parou espiritualmente, profissionalmente, parou emocionalmente, ministerialmente, mediante o desafio que ela está vivendo. Veja que toda a nação havia sido desafiada. E o que Davi está fazendo, diferente dos seus irmãos que estão parados, junto com Saul, Davi está indo e voltando. Diga para alguém, não permita que os desafios paralisem você. O texto diz que ele ia e ele vinha. Ele ia e voltava. Então você não pode permitir que o teu desafio, escute, por maior ou menor que seja, te pare. Não deixe os desafios te paralisar. Veja que o exército de Saul está parado, estagnado. Mas Davi, mesmo sendo mais moço, mesmo não tendo a capacidade que os seus irmãos mais velhos tinham, Davi estava se movimentando, ele ia e vinha. Ele ia e vinha. Ele não está parado, assustado, temendo o que o gigante está dizendo, temendo o que o gigante pode fazer, não. Ele está indo e ele está vindo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Davi, embora não tenha conhecimento, embora não tenha capacidade física, nem ibérica, Davi é alguém que se move em todo o tempo. Davi é alguém que não aceita o posicionamento de alguém que fica estagnado, parado. Ei, Davi está se movimentando, ele vai e volta. Ou seja, Davi não permite que os desafios parem ele. Pega na mão dessa pessoa, diga para ele, esse desafio não vai te parar. Não vai. Esse desafio não vai te parar. Independente do desafio que você está enfrentando, esse desafio não vai te parar. Tem gente que diante dos problemas, diante dos desafios da vida, nem de casa sai. Fica parado, deitado em berço esplêndido. Fica lá, deitado no sofá, não quer levantar, não quer sair, por conta de um problema, por conta de uma notícia, por conta de uma situação difícil. Você já quer jogar a toalha, já quer chutar o balde, já quer paralisar tudo. E Deus te trouxe aqui para te dizer, seja como Davi, vai e volta. Seja como Davi, no tempo de desafio, não fica parado, estagnado, olhando para o tempo, não. Não fique espera que as coisas mudem, não. Se movimente, rapaz, se movimente. É tempo de você se movimentar, porque os desafios, por maior que sejam, eles não podem te parar. Vai e volta. Olha o verso 17. Verso 17, ó. Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo. Prossiga. Tostado e este 10 pães. Corra e leve isso para os seus no acampamento. Uau. Davi, além de não ficar parado, além de ir e voltar, além de estar em movimento no momento desafiador da vida,
Davi, ele também, escute, olha o texto, ele tem velocidade. Porque tem coisa, meu irmão, que você tem que ter velocidade. Veja que Jessé foi específico, não diz assim, ó, vai e leva. Não, corra. Porque momentos desafiadores da vida é momento que você tem que resolver coisas rápidas. Momentos desafiadores da vida, você não pode ficar em câmera lenta. Você tem que acelerar. Você tem que correr. Você tem que agir. O texto diz, corra. Veja que tudo que está na Bíblia não está por acaso. Está de forma intencional. O nosso problema é que ao ler a Bíblia nós não se atemos aos detalhes. Porém o texto vai nos dizer que Jessé disse, olha, eu preciso que você tenha pressa. Diga para alguém, nesse momento difícil e desafiador, Deus não quer te ver parado. Deus quer que você corra, porque Ele tem pressa. Que você chegue no lugar da tua mudança. Uau! Escute, Davi não está indo para qualquer lugar. Davi não está indo levar apenas pães, trigo. Tem uma tradução que diz que queijo também. Ele era mineiro, viu, Cici? Só pode. Davi vai para o lugar do destino dele. Davi vai para o lugar que o próprio Deus preparou. O cenário desafiador foi preparado pelo próprio Deus. Mas quem tinha que estar ali ainda não havia chegado. E aí Deus tem que criar uma situação para que Davi estivesse no lugar certo, no momento certo e diante da pessoa certa. Porque quando essas três coisas se unem, meu irmão, milagre acontece. E é interessante porque Jessé faz questão de dizer, corra, vai depressa. E é interessante, Emerson, porque há 40 dias o gigante está lá, eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. E ninguém havia se levantado para lutar. Mas Jessé tem pressa que Davi chegue naquele lugar. Sabe por quê? Porque a solução daquele problema era Davi. E Deus só arrumou o meio, levando marmita, para que ele chegasse no lugar da mudança de destino da sua vida. Diga para alguém, é tempo de você chegar no lugar que vai trazer mudança para a tua vida. Escute, é tempo de você chegar no lugar que vai produzir mudança na tua vida. Quem sabe você tem ido em muitos lugares e a tua vida, em vez de melhorar, tem piorado. Mas graças a Deus que você está aqui, porque esse é o lugar que mudanças acontecem. A Bíblia vai nos dizer que Davi, escute, olha só que interessante. Davi, ele vai com pressa. Davi vai com pressa. Olha o texto, continua o texto, quer ver? Porém, este 10 queijos leva-os para o comandante de... Interessante, né? Como é que Jessé é tão específico? Ó, esse queijo aqui você leva para o comandante. Teus irmãos você leva 10 pão, leva trigo. Mas para o comandante... vai ficar para a próxima essa. Vou entregar tudo não, vai orar que Deus vai te revelar. Davi precisava estar no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Sabe por quê? Porque o desafio, escute, era grande. O desafio era gigante. Só que Davi, ele poderia até ser pequeno em sua estatura, mas Davi, ele sabia, dentro de si mesmo, que ele era um derrubador de gigante. Diga para alguém, você é um derrubador de gigante. Davi só chegou no lugar que ele precisava chegar, sabe por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? Porque tem gente que ainda não chegou no lugar que precisa chegar. Até agora, está aí, ó, está na lentidão.
Davi chegou no lugar que ele precisava chegar, porque Davi tinha disponibilidade para servir. Davi só chegou no lugar que ele precisava chegar, porque Davi tinha disponibilidade para servir. É exatamente isso que Jessé viu nele, disponibilidade para servir. Então você vai chegar no lugar que você precisa chegar, e a tua vida vai mudar, quando você entender, que para chegar nesse lugar, a chave que vai te acessar esse lugar, é o serviço, é você servir, é você se dispor a servir, é você dizer o que preciso fazer. Está precisando de ajuda? Eu estou aqui. Onde que eu preciso ir? Deixa que eu vou. Não, eu levo lá. É esses queijos, eu levo para o comandante esses queijos, não tem problema não. E vai chegar tudo lá. Porque às vezes tem umas coisas que não chegam, né? Tem gente que diz que mandou, mas não chega tudo. De vez em quando chega um pedacinho de bolo lá. Eu falei, mas não era mais não, né? Chegou. Davi tinha disponibilidade para servir. E servia aonde era necessário. Se fosse preciso ele cuidar das ovelhas do pai, ele cuidava. Se fosse preciso levar marmita, ele levava. Se fosse preciso levar queijo para o comandante, ele estava ali, servindo. Quando você entende que servir é uma chave de acesso, você vai abrir muitas portas de oportunidades na sua vida. Muitas portas de oportunidades foram abertas onde? Servindo. Diga para alguém, quando você serve, as portas de oportunidade chegam. E é interessante que eu lembrei de uma situação agora. Vou partilhar com você. Aproveitar o ensejo. Está aqui o meu sogro. Uma vez ele foi pregar em Lisboa, se não me engano, ia viajar para Israel. Olha só, ia viajar para Israel com o bispo. E aí o bispo me pediu, me procurou. E disse assim, Diácono Marcos, tem um casal de pastores, você pode ir lá na casa, pegar as malas dele e levá-los ao aeroporto? Tal hora, eu era diácono, e eu nem sabia quem era, solteiros, orando 6 anos, não conhecia, já tinha visto o pastor João Bosco pregando algumas vezes, só ele. E aí, o que eu fui fazer? Servir. Eu poderia ter dado uma desculpa. Olha só. Ai, sabe o que é, bispo? Acho que não vai dar não, viu? Estou ocupado. Tem tempo, estou cansado. O jovem, tu está cansado, já percebeu? Não sei o que esse jovem faz, mas que cansaço é esse? Graças a Deus que aqui não tem jovem assim. Porque os jovens estão tudo servindo aí, ó. Tudo servo aí, ó. Mas tem um pessoal cansado aí, ó. Viu? O que eu fiz? Me dispus a servir. Aí fui lá, peguei a malinha, botei no carro, tal, né? No hotel. E o carro que eu tinha, meu irmão, não era carro bom não, pensa carrinho judiado. Humilde. Foi, ó. Olha, do Arieiro ao aeroporto, meu irmão, demorou quase meia hora. Aquele carro. Foi luta. Servi. E amém. Fiz o que eu tinha que fazer. Aí eles foram para Israel. Aí lá, minha sogra, que é cearense, tem alguém cearense aí? Não tem ninguém hoje. Cearense é desconfiado, né? Minha avó ficou desconfiada. Eu acho que esse menino está interessado na nossa filha, amorzinho. Ah, é sogra, né? Ficou desconfiado. E aí ela começou o quê? A perguntar para o bispo. Quem que é aquele rapaz? Aquele obreiro? Aí começou a perguntar. Né? Aí quando o bispo chegou com os pastores dessa viagem, que só foi pastor, eu perguntei para o bispo, e aí bispo, como é que foi lá em Israel? Tudo bem? Foi bom? Uau. Olha, falamos de você. Tipo, Israel, tanta coisa para falar de mim? Eu falei, o que você fala? Não, é porque a esposa do pastor João Bosco, ela está desconfiada, está interessada na filha dela. Ó. Eu falei, é mesmo? É mesmo? Eu não sabia quem era a filha dela. Não sabia. Olha a oportunidade chegando. Olha só, está no lugar certo, com as pessoas, no momento certo. Aconteceu. Entendeu? Aí, como? Mas o que não? Que ele acha que quer estar interessado na filha dela, e eu já estava orando há 6 meses.
Mas nesses 6 meses, não, 6 anos. 6 meses, 6 anos orando, meu irmão. Só que eu estava, às vezes, no lugar errado. Não é? Com as pessoas erradas, no momento errado. Agora eu estava no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Aí eu fui saber quem que é essa filha. Eu fui curioso. Eu sou curioso, vamos ver quem é essa filha. E aí eu conheci a pastora. E olha aí, ó, e esse mês já fizemos 11 anos. Olha, se eu não fosse carregar as malas do pastor. Olha, se eu não fosse servir. Então tem gente que está perdendo a oportunidade de viver milagres, porque está dando desculpa. Davi poderia dizer assim: ô papai, já estou tanto trabalho com aquelas ovelhas, e dá um trabalho danado aquelas ovelhas, eu vou ter que levar marmita, olha só, e ainda o senhor quer que eu tenha pressa? Ele poderia dar desculpa, mas o que Davi fez? Se dispôs. Ele foi rápido e fez aquilo que precisava ser feito. Uau! Diga para alguém: seja disposto a servir onde precisa. Aleluias. Olha o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito. Então os israelitas estão assim, ó, fugindo, com medo. É isso que algumas pessoas fazem diante de desafios. Fogem, retrocedem, têm medo. Mas Davi, olha só, olha o 25, o que diz o texto. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamentos, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Uau. Uau. Olha só, Davi acaba de chegar no acampamento do povo israelita, e de repente Davi ouve, e o que ele ouve? Os benefícios que terá quem vencer aquele desafio. Você precisa entender que para cada desafio vencido há uma recompensa. Você precisa entender que os desafios que você tem vivido hoje, eles trarão a você recompensas. Davi, ele não vai entrar numa batalha sem saber qual vai ser a recompensa. Davi não vai entrar numa guerra sem saber o que ele vai ganhar. Quais serão os benefícios? Porque tem gente entrando em guerra que não é sua. Tem gente que está travando guerra sem saber se vai haver algum tipo de benefício ou não. Davi, antes de qualquer atitude, qualquer decisão, Davi, ele vai perguntar. E aí olha o que o texto diz, continua. Olha o texto. Então Davi pergunta aos homens que estavam perto dele. Olha o que ele perguntou, olha aqui, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Então veja que Davi pergunta, quais serão os benefícios de quem vencer esse desafio? Porque todo desafio tem um benefício. E só vai viver o benefício quem venceu o desafio. Diga para alguém: só vive o benefício quem vence o desafio. Veja que Davi, diferente do exército de Israel, não está fugindo, se escondendo do desafio, nem paralisado pelo medo. Ao contrário, Davi está perguntando: qual vai ser o benefício? O que vão fazer? Espera aí, eu ouvi bem? Porque existem pessoas que estão à espera de uma oportunidade. E você precisa entender que quando a oportunidade não vem, é porque é você que precisa criar essa oportunidade. E é exatamente isso que Davi está fazendo. Uma vez que ele está no lugar certo, ele vai criar a oportunidade certa. Como? Perguntando. Tem gente que perde oportunidade por medo de perguntar.
Pergunta para alguém, pergunta mais. Ah, mas não me falou, você também não perguntou? Se eu soubesse, pois é, perdeu. Davi o quê? O que vai ser dado ao homem que matar mesmo? O que vai acontecer com ele? Olha só. E aí, olha o texto. Olha para o texto. 27, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras. É isso que será dado ao homem que matar. Veja que o povo está olhando e vendo Golias como alguém com potencial de parar, de amedrontar. Mas Davi olha para o Golias. E Davi vê potencial de resolver um grande problema, de vencer um grande desafio e ainda mudar de vida. Diga para alguém, esse desafio não veio para te destruir, mas veio para mudar a tua vida. Esse desafio não veio para te matar, esse desafio não veio para te envergonhar, esse desafio não veio para destruir você, esse desafio veio para transformar a tua história, para mudar a tua vida. Davi, ele vivia uma vida muito boa, ele morava em Belém, numa cidadezinha do interior, cuidava das ovelhas de seu pai, quando de repente a sua capacidade de servir levou ele a um lugar que ele precisava estar, e quando ele chegou naquele lugar, ele não ficou olhando para cima, distraído não, ele foi intencional, ele estava atento, e quando alguém disse algo, ele logo perguntou, e ele entendeu que aquela era a sua oportunidade. Diga para alguém, esse teu desafio é a oportunidade que você precisava. Existem pessoas que vivem pedindo a Deus uma oportunidade, e elas acham que a oportunidade vai vir assim, ó. As oportunidades estão escondidas atrás de grandes desafios. Aleluia. É por isso que você não pode correr desafio. Você precisa encarar, enfrentar. Diga para alguém, não corra dos desafios. Não corra. Só que quando Davi decide, escute, se posicionar em relação àquele desafio, não como alguém que tem medo, não como alguém que está assustado, mas como alguém que está disposto a encarar e a enfrentar o problema, sabe o que vai acontecer? Olha para o texto agora, olha para o texto, olha o que vai acontecer quando você decidir não fugir, não correr, não se esconder dos desafios. Olha o que vai acontecer, olha quem vai aparecer, ó, verso 28, olha quem aparece, como que é o nome dele? Diga para alguém, quando você se posicionar para enfrentar esse desafio, o Eliabe vai aparecer. Quem é o Eliabe? O irmão mais velho. Ele ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi. Uau! A capacidade de Davi em resolver um problema mostrou a incapacidade de Eliabe de fazer o mesmo. Porque a tua coragem, ela mostra a fraqueza dos outros, o medo dos outros. A tua ousadia mostra a falta de ousadia de alguém. Esse é o problema. Eliabe, quando ouve Davi falando com aqueles homens, Eliabe fica irado. E é isso que vai acontecer quando você decidir não mais fugir, não mais correr, não mais se esconder diante dos desafios. É isso que vai acontecer quando você decidir assumir um papel daquele que veio para derrubar gigante. Vai ter gente que vai se levantar e vai ficar tribulado, irado contra a sua vida. Está no texto isso. E olha o que vai acontecer. Olha que interessante. Por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas poucas? Os Eliabes, eles tendem a diminuir aquilo que você produz. Os Eliabes, eles têm a tendência de menosprezar aquilo que você faz. Ele poderia ter dito ovelhas, ele diz poucas ovelhas. Diminuindo. Os Eliabes são aquelas pessoas que querem diminuir a sua capacidade de realizar, de fazer. Você precisa sair desse ambiente. Você precisa sair de ambientes em quais as pessoas não veem capacidade em você.
de realizar coisas grandes, de enfrentar grandes desafios e vencê-los. Você precisa sair de ambientes de descrédito, ambientes em que as pessoas não acreditam em você. Saia desse ambiente. Esse ambiente não é para aqueles que entendem que nasceram para derrubar gigantes. Esse ambiente é contagioso, esse ambiente é perigoso. Veja que Eliabe diminui o potencial daquilo que Davi faz, para dizer a Davi que ele é incapaz de qualquer atitude, de qualquer iniciativa para vencer aquele desafio. Olha o texto, continua, olha só o texto. Sei que você é presunçoso e mau. Uau. Ele está colocando em causa, sabe o que? A motivação de Davi. Porque os Eliabes, quando aparecem, além de nos diminuir, eles querem colocar em causa a nossa motivação. Você é presunçoso, você é mau. Você veio aqui só para ver. Mas Davi, ele não era um espectador. Davi, ele era um lutador. Diga para alguém, deixa de ser um espectador e se torne um lutador. Davi não é um espectador de batalha, como Eliabe diz. Davi é um guerreiro, Davi é um lutador. Eu estou pregando para pessoas aí que você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é um lutador, você é alguém que nasceu para guerrear, para lutar. E quem sabe muitas pessoas não sabem das guerras que você tem enfrentado, das batalhas que você tem lutado. Às vezes as pessoas olham para você e veem a sua falta de resultado, olham para você e não veem grandes mudanças significativas na sua vida, e acha que você é pequeno demais para esses grandes desafios. Mas essas pessoas não sabem que você é um guerreiro nato, que você é um valente, que você é alguém que não vem para correr, que não vem para se esconder, mas que vem para encarar, para lutar, para perseguir o problema. O problema vai vir, o desafio vai vir, e você vai se posicionar como um derrubador de gigante. Eliabe são aquelas pessoas que vêm nos criticar, e eles dizem que são críticas construtivas. Diga para alguém, não aceite críticas construtivas de alguém que nunca construiu nada. Eliabe veio para criticar a motivação, para questionar, para machucar, porque pessoas próximas a nós, elas têm poder de nos machucar. A Bíblia diz que ele é o irmão mais velho. O papel do irmão mais velho é proteger o meu irmão novo. Mas o que o irmão mais velho está fazendo? Criticando. Mas sabe qual foi a atitude de Davi diante da crítica? Sabe qual foi a atitude de Davi diante daquele momento e daquele lugar onde estão tentando diminuir e desacreditá-lo? Olha a atitude de Davi. Essa tem que ser a sua atitude. Continua o texto. Olha só a atitude de Davi, ó. Davi respondeu: o que foi que eu fiz? Davi também não ficou quieto, não. Então o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta, não pode perguntar mais? É isso. Continua o texto. Olha o texto. Então Davi se desviou. Esse é o segredo. Diga para alguém, se desvie de pessoas que querem te diminuir e desprezar os teus resultados, achando que você é insignificante e incapaz de conquistar coisas grandes. Se desvie dessas pessoas. Davi se desviou. Davi fez duas perguntas e ó, vazou, meu irmão. Agora tem gente que para ficar. Você não sabe da minha capacidade? Davi não ficou expondo. Davi não ficou com conversa. Davi saiu. E o texto diz que ele se desviou dele na direção de outro e fez a mesma. Isso demonstra o interesse de Davi em aproveitar aquela oportunidade. Diga para alguém, quando a oportunidade chegar, demonstre interesse. Porque tem gente que quando a oportunidade chega, ai, não sei, mas assim, será que é para mim? Não demonstra que quer,
que está interessado. E como que uma pessoa demonstra interesse? Perguntando. Davi, quando pergunta, ele está demonstrando interesse em ser a resposta para aquela nação, em ser a resposta para Golias, porque Golias está perguntando: cadê o homem? E Davi está perguntando porque ele já entendeu que a resposta era ele. Coloca assim dedinho, assim, diga assim: a resposta para esse problema sou eu. Uau. Você é a resposta para os desafios. Seja eles familiares, seja eles profissionais, seja eles financeiros, seja ministerial, você é a resposta para esse desafio. Todo desafio, ele exige uma resposta. A resposta que o exército de Saul deu foi de ficar cheio de medo, se escondendo, se vitimizando, mas a resposta que Davi dá é encarando, é enfrentando, é se dispondo a resolver o problema e a derrubar o gigante. Você nasceu para derrubar gigante. Você nasceu para isso. Sabe por quê? Porque derrubadores de gigante não ficam intimidados com os desafios. Davi não se intimidou. E ele não se intimida com os desafios, porque Davi confia em Deus. Olha o verso 32, para avançarmos o texto. Que ninguém desanime por ele. Este servo irá e lutará contra este. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo o seguinte: eu já entendi, rei. Fica tranquilo. Porque a resposta para esse desafio sou eu. Não desanima o coração, não. Porque eu sou a resposta. Quando você se posicionar como resposta de Deus para esse desafio, meu irmão, tem gente que vai se animar, tem gente que vai se levantar, tem gente que está desanimado porque não vê solução para esse problema. Mas quando você se posicionar como derrubador de gigante, você vai até animar pessoas que você nem imagina. Olha o verso 33. Porém Saul disse: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você é muito jovem. Ele já é um guerreiro desde a sua mocidade, desde a sua juventude. É interessante porque Saul, ao olhar para Davi, vê que ele não tem capacidade física para o tamanho do desafio. Só que interessante é porque ele não conhece a capacidade espiritual que Davi tinha, a capacidade emocional que Davi tinha para vencer aquele problema. É por isso que a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Às vezes as pessoas olham para você e dizem assim: você não é capaz, você não tem experiência, você nunca fez isso. E é interessante porque Davi foi o primeiro derrubador de gigantes da sua casa. Ninguém da sua família, porque Golias não é o único gigante, tá, gente? Tem muitos gigantes na Bíblia. Esse não é o primeiro, nem é o último. Mas é interessante porque ninguém da família de Jessé derrubou gigante. Davi vai se tornar o primeiro. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que Deus está levantando nesta igreja derrubadores de gigante. Eu vou dizer de novo, Deus está dizendo que Ele está levantando aqui nessa igreja pessoas, que para alguns você é incapaz, que para alguns você é pequeno, que para alguns você é inato, que para alguns você não tem capacidade alguma. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: eu sou Deus que confunde, eu sou Deus que levanto os meus improváveis, eu sou Deus que levanto você como derrubador de gigante. Áreas que a tua família não venceu, você vai vencer, você vai vencer. Desafios que ninguém na tua casa superou, você vai superar. Gigantes que ninguém da tua família derrubou, quem vai derrubar é você, porque Deus está te levantando como um derrubador de gigante. E se prepare, porque você, como derrubador de gigante, vai viver aquilo que ninguém da tua família viveu. Se você crê na glória, adore, glorifique. Meu Deus,
Pastor, na minha família ninguém casou. Você vai casar. Derrubar esse gigante. Pastor, na minha família todo mundo quebrou. Todo mundo se lascou. Você não vai quebrar. Pastor, na minha família todo mundo divorciou. Não, mas você vai ficar casado. Na minha família, pastor, ninguém estudou. Ninguém se formou. Você vai estudar, vai se formar. Pastor, na minha família ninguém comprou casa. Você vai comprar casa. Vai comprar casa para você. Vai comprar casa até para a tua família. Você crê nisso? Porque você é um derrubador de gigante. Você é um derrubador de gigante. Diga assim: eu sou um derrubador de gigante. Você precisa entender isso. Você vai fazer o que ninguém fez. E quando você fizer o que ninguém faz, você vai provocar raiva em alguns. Mas se desvia deles. Não fica não, se desvia. E faça aquilo que você nasceu para fazer. Derrubar gigante. Pastor, ninguém da minha casa serviu a Jesus. Você vai ser o primeiro. Ninguém da minha casa foi fiel ao Senhor, honrou o Senhor. Você vai ser o primeiro, porque você nasceu para derrubar gigante. Não vai ter obstáculo, não vai ter barreira, não vai ter oposição, não vai ter desafio que você não possa vencer. Diga para alguém: a sua vida vai ser diferente. Vai ser diferente. Você crê nisso? Olha a resposta de Davi a Saul. Então disse Davi a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava. Olha só que interessante. Verso 34 e o verso 35. E levava o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro de sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como um. Davi está dizendo: eu posso ser pequeno, eu posso ser novo, mas eu tenho história. Diga para alguém: valorize a sua história. Não espere que as pessoas valorizem a sua história, até porque ela é sua. Porque fulano não conhece a minha história, não valoriza a minha história. Claro, é sua, é você que tem que valorizar. É você que sabe os leões que você tem matado, os ursos que você tem derrubado. É você que sabe os problemas que você tem vencido, no particular. Porque ninguém sabia o que Davi enfrentava quando cuidava de ovelhas, mas ele sabia, e Deus também sabia. Diga para alguém: Deus sabe os desafios que você tem vivido. Aí Saul diz assim no verso 40, olha, então faz o seguinte: tamanho você não tem, força você não tem, habilidade você não tem, experiência você não tem. Então, pega a minha armadura. Viu? Do 38 ao 40, pega a minha armadura. Olha só o que diz o texto. Usa a minha roupa. Saul vestiu Davi com a sua armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com a sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: olha, eu não posso andar. Eu não posso andar com isso. Primeiro porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor que trazia consigo. Uau! Sabe o que eu aprendo aqui? Que Saul queria colocar em Davi a sua armadura. Davi estava recebendo de Saul uma forma de lidar com o desafio. Porque é isso que as pessoas querem fazer com a gente. Elas acham que aquilo que vai funcionar para ela vai funcionar para você. Diga para alguém: nem tudo que funciona com os outros vai funcionar para você. Então, seja você. Use o que você tem. Para de querer ser o que você não é. Davi está dizendo: para que essa armadura? Eu não consigo nem andar. Imagina a armadura pesada.
E Davi, escute, o texto propõe dizer que Davi ele era uma pessoa muito rápida, veloz, ágil. Até porque Jessé mandou ele correr. Então não foi a primeira vez que Davi corria, ele era habituado, ele era ágil. E se calhar, a Bíblia não diz, escute, a estratégia dele estava na sua agilidade. Porque ele era pequeno, ele era leve, ele era ágil. Diferente do seu opositor que tinha tamanho e peso. Diga para alguém do teu lado, use aquilo que Deus te deu. Ai, mas é tão pouco. Pois é, mas quem deu foi Deus. E Deus não precisa de muito. Deus só precisa da tua capacidade de ousar e de decidir, não correr, não fugir, mas encarar. O texto diz, e com a sua funda na mão, foi na direção de quem? Ele não esperou o filisteu vir até ele. Ele foi até o filisteu. Ele foi até lá. Ele foi até lá. Com aquilo que ele tinha. Com aquilo que ele tinha. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Ele não fugiu. Mas ele encarou. E olha o que diz o verso 48. Olha só o texto. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se Diga para alguém, diante desse desafio, não é para parar, é para se apressar. E o texto diz, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Meu Deus, de novo. Então veja que Davi está pressa. Isso aqui que Deus manda te dizer, que Deus tem pressa. Que você se posicione, que você tome algumas atitudes. Deus quer fazer de você um derrubador de gigantes ainda esse ano. Existem desafios a serem vencidos. Existem problemas a serem superados. E Deus quer resolver tudo ainda esse ano. E enquanto você ficar olhando para aquilo que você não tem, você vai ficar parado, frustrado. E Deus está te ensinando a valorizar aquilo que você tem, que por menor que seja, por insignificante que possa ser aos olhos dos outros, quem te deu foi Deus. A capacidade de segurar uma funda, quem deu a Davi foi Deus. E é exatamente isso que Davi está fazendo, porque ele sabe quem ele é. Ele não precisa usar a armadura de Saul, ele usa aquilo que ele tem. Aquilo que ele tem. E olha o texto, verso de número 49. Davi meteu a mão no seu alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda o atirou contra o filisteu. Continua. Atingindo-o na testa, a pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Uau. Diga para alguém, esse grande desafio hoje vai cair. Vai cair. Aleluias. Veja que ele cai para frente, ele não cai para trás. Ele cai com o rosto. Eu não sei qual é o seu gigante, qual é o seu Golias, qual é o seu desafio. Mas hoje Deus está te dando a orientação que você precisa. Deus está te dando a informação que você precisa. E a coragem necessária para esse ano fazer com que esse gigante, esse desafio seja vencido. Esse ano, escute, vai terminar o ano e esse gigante vai estar caído. Esse desafio vai ser vencido. Você não vai levar esse gigante para o próximo ano. Esse desafio vai ser vencido ainda esse ano. Seja ele qual for. Olha o texto, continua. Olha só o texto, Ele o derrubou e não havia nenhuma espada na mão de Davi. Olha o texto. Por isso Davi correu e lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele e tirou da bainha e o matou. Diga para alguém, não basta derrubar o gigante. Porque Pedro diz, eu já derrubei.
Deus não te chamou para administrar problema, Deus te chamou para resolver. Tem gente que está administrando esse problema 40 dias. Né, vou administrando, vou dando um jeitinho. Não é dar jeito, não, é resolver. É eliminar. É pegar a espada e cortar. Porque se Davi não mata o gigante, Davi corre o risco do gigante se levantar de novo. E tem gigantes que estão se levantando porque você não está matando ele. Você não tem que fazer, você não está fazendo o que tem que ser feito. Não é o que você quer, é o que tem que ser feito. Por isso que ele fez o quê? Matou. Diga para alguém: esse ano eu vou matar esse gigante. E é interessante, Cici, que ele era gigante para o exército de Saul, porque para Davi nunca foi gigante. Davi nunca se referiu a Golias como gigante. Davi se refere a Golias como incircunciso. Porque aquilo que para uns é gigante, para você é oportunidade. Quando Davi diz que ele é um incircunciso, Davi está dizendo assim: eu sei quem eu sou. Eu tenho aliança com Deus. Agora esse daí, esse Golias aí que vocês estão aí cheio de medo, se escondendo, ele não tem aliança que eu tenho com Deus. Então a minha confiança não está na minha força, não está na armadura de Saul. A minha confiança está naquele que eu tenho aliança. É o Senhor dos exércitos, e em nome dele eu vou adiante deste incircunciso, e o Senhor entregará ele em minhas mãos. Em minhas mãos. Levanta as suas mãos, porque aquilo que te desafia há algum tempo, aquilo que tem te desafiado há algum tempo, aquilo que tem até te envergonhado há algum tempo, Deus está dizendo hoje: eu vou entregar em tuas mãos. Não é pela sua força, não é pela sua habilidade, não é por aquilo que você sabe, mas é porque eu tenho aliança contigo. Eu tenho aliança contigo. Então não tenha medo, não tenha medo. Não olhe para as suas incapacidades, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para as suas necessidades, mas confia naquele pelo qual eu tenho contigo uma aliança, no Senhor dos exércitos, porque a tua vitória virá dele. A tua vitória não virá do homem, não virá da força do braço, muito menos de uma espada. A vitória virá do Senhor. Aleluia. Verso 47. Já estou terminando. Verso 47 na tela, olha o que diz o texto: toda esta multidão saberá que o salva, não com espada nem com lança. Olha só, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse problema, esse desafio já está na tua mão. Deus já te deu vitória, é só você fazer o que tem que fazer. É só você ir lá, e depressa. Aleluia, vai. Aleluia, vai lá no banco. Vai lá resolver aquele documento. Viu? Vai lá. Mas eu não tenho apadrinhamento, eu não tenho recurso, eu não tenho aquela pessoa certa que vai me ajudar. Não, vai lá. Vai com o que você tem mesmo. Vai lá. Faça o que você tem que fazer. Vai lá. Porque a tua vitória virá das mãos do Senhor. Já está nas tuas mãos o que Deus estabeleceu na tua vida. É só você fazer o que tem que fazer. Aleluias. Verso 52. 50. Assim Davi derrotou os filisteus com a sua funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na sua mão. Por isso Davi correu, lançou sobre ele o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha, o matou, correndo com ele, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, o que aconteceu? Fugiram. O inimigo fugiu. Olha 52 agora, ó. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram. Davi matou Golias, amém? E aqueles homens
Que há 40 dias estão tudo quietinho. Porque tem gente que está assim, viu? Tem gente que só está te olhando. E aí quando você derrubar esse gigante, vai ter gente que vai se levantar e vai dar um grito. A Bíblia diz que os homens de Israel e do Judá se levantaram e deram Eles gritaram. Por quê? Porque Golias caiu. O gigante caiu. Você crê que o gigante caiu? Então dê o seu melhor grito agora. Dê o seu melhor glória a Deus. Isso, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. O gigante caiu. O problema foi vencido. Golias está destruído. Você venceu esse desafio. Então grita. Aqueles homens que estavam com medo agora estão gritando. E não é um grito de desespero, é um grito de confiança. Tanto é que o texto diz que depois de gritar, eles perseguiram os filisteus até os portões de Ecrom, e os filisteus caíram feridos pelo caminho. Uau! De Sarim até Gate e até Ecrom. Sabe o que Davi faz? Quando vence esse grande desafio, não só Davi recebe o benefício de ter vencido o desafio. Quais são eles? Mudar de casa. Diga para alguém, depois desse desafio, se prepare para a mudança. Você vai para uma casa maior. Se você não crê, eu prego para mim, não tem problema, meu irmão. Você vai sair desse aperto que você está, que para entrar na cozinha outros têm que sair. Davi estava em Belém, no interior, agora Davi está em Jerusalém, capital. Morando aonde? Não é no anexo, nem no estúdio, nem em T0, é no palácio. Aleluias. Por quê? Porque ele agora faz parte da nobreza de Israel. Ele casa com a filha do rei. E para além disso, ele nem imposto precisa pagar. Então veja que o benefício é muito maior do que a dificuldade. O benefício é muito maior do que o desafio. Porque não só Davi se beneficia, mas toda uma nação. Diga para alguém, a tua atitude de vencer esse desafio vai beneficiar muita gente. Sabe por quê? Olha só o texto. Olha só o texto e eu termino. O texto diz que eles se alegraram. Amém? Eles celebraram, eles venceram. Os inimigos foram derrotados. E a paz, ela é restabelecida sobre a nação. Além do que, a atitude de Davi ser o primeiro a derrubar gigantes da sua família faz com que Davi se torne uma pessoa capaz de levantar outros derrubadores de gigantes. Escute, derrubadores de gigantes levam outras pessoas para um nível mais elevado. Se você ler o texto mais na frente, você vai ver que os soldados de Davi também derrubaram um gigante. Por quê? Porque Davi os influenciou. Tem gente que assim como você tem gigante a derrubar. E quando você derrubar o seu, você vai estar dizendo, se eu conseguir, você também consegue. Se eu pude, você também pode. Você vai estar dizendo, se eu venci, você também vai vencer. Davi está elevando aqueles que estão ao seu redor a um nível mais elevado, a um lugar mais elevado. Diga para alguém, esteja perto de derrubador de gigante. Porque quando você menos perceber, você está derrubando o seu. Você tem que estar perto de gente que derruba gigante.
Você tem que estar perto de gente do desafio, gente que não tem medo. Você tem que estar perto mesmo, não é que aquele que foge, que se esconde, que fica todo jururu no quarto escuro, não. E muito menos com os Eliabes, que estão ali só para criticar a intenção do seu coração. Você tem que estar com os Davi, você tem que estar com aquele que derruba gigante. Porque hoje ele está derrubando o dele, amanhã você vai derrubar o seu. E os benefícios que ele teve, você também vai ter. Porque os benefícios são maiores que os desafios. Quem aqui vai se levantar hoje? Aleluias. Quem aqui vai ter disposição para servir onde for necessário? Quem aqui vai olhar para o problema, não como problema, mas como potencial? Quem aqui não vai dar ouvido às críticas? Quem aqui não vai se desanimar? Nem intimidar-se com os desafios? Quem aqui não vai viver da história do outro, mas vai construir a sua própria história? Quem aqui não vai fugir da luta, mas vai enfrentar e vai levar outras pessoas para um nível mais elevado? Essa pessoa é você. É você, é você, derrubador de gigante. É você. Se coloca de pé, os derrubadores de gigante. Isso.